Fala, palmeirense. Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Obrigado por você estar aqui de volta. É um prazer contar com você. Pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, curtir, compartilhar, comentar. Passamos de 10 mil graças à confiança de muitos de vocês que devem estar assistindo esse vídeo. Já chegamos em 10.200 e se tudo der certo, vamos embora. Vamos para cima, como diz a outra. Vamos fazer aqui aumentar a nossa base de inscritos, que quanto mais inscrições a gente tem, mais moral a gente ganha com o YouTube, mais o canal pode crescer. E trazer para você essa cobertura de Palmeiras que eu procuro fazer de uma maneira equilibrada já há quase 80 dias, fazer de maneira equilibrada, com informação, sem especulação, sem sensacionalismo, sem gritaria, sem pensar com o fígado, pensando com a cabeça, analisando friamente o que está acontecendo, trazendo contexto, enfim. E é claro que a gente se escorrega, é claro que a gente fala algumas besteiras também, a gente se corrige depois, sem nenhum problema, porque errar é normal. E o Palmeiras errou contra o Botafogo algumas vezes. Foi bastante atacado, mas conseguiu controlar o jogo, conseguiu administrar e conseguiu acertar uma das poucas finalizações que foram na direção do gol, com os 45 do primeiro tempo, de um primeiro tempo que o Palmeiras foi bem pior que o Botafogo, mas um tapa do Vitor Roque deixou o Felipe Anderson em condições ideais para finalizar frente a frente com o John. Ele só ficou mano a mano com a zaga e bateu muito bem na saída do John para fazer 1-0 para o Palmeiras, resultado que se manteve até o fim, graças a defesaças do Everton, mas também graças a algumas defesas do John, um chute do Vitor Roque, por exemplo, lá pelos 16 do primeiro tempo, e que ele limpa dois jogadores na área e bate, e o John pega uma bola no canto também. O Vitor que melhora a cada jogo, né, cara? Muito legal ver que a aposta do Palmeiras, a aposta alta do Palmeiras no Vitor Roque, pelo menos está se provando acertada, né? Realmente ele tem colaborado muito, quando não é com gol é com assistência, quando não é com assistência nem gol é com volume de jogo. Ele tem sido muito perigoso e, enfim, o Palmeiras vai entrando nos trilhos porque os seus jogadores principais vão entrando nos trilhos também. O próprio Felipe Anderson, que hoje começou jogando, né? O Palmeiras entrou com um time razoavelmente misto contra o Botafogo, foram 5 mexidas em relação à equipe que atuou em Lima. Falar em Lima, esse pessoal chegou sexta-feira às 10 horas da manhã na academia de futebol, aliás, às 10 horas da manhã em Guarulhos, para seguir para a academia de futebol. Para pensar, o Abel mesmo falou na entrevista coletiva de pós-jogo, né? Foram 69 horas, né? Voo longo vindo de Lima. Realmente o Palmeiras está no momento enfim, está no momento. O Palmeiras está no Brasil com um calendário que é super apertado. Mas, cara, isso não é só no Brasil, né? A gente vê que na Europa também o calendário deles também está se apertando em relação ao que já foi. O futebol tá assim, com cada vez mais jogos, calendário cada vez mais espremido, porque tem campeonatos, tem jogos, tem Mundial, tem Copa do Mundo, tem um monte de coisa, tem competições continentais em 3 divisões diferentes na Europa, em 2 no Brasil, com o Libertadores Sul-Americano, mas enfim. Isso aí é conversa de sempre, que é discutir o sexo dos anjos. Não vai mudar, se mudar vai ser para mais. E que bom que o Palmeiras tem um elenco que não é longo e que está com buracos, que aliás a gente vai falar disso também, mas que está conseguindo administrar. E Palmeiras, a vitória sobre o Botafogo foi uma vitória enorme, uma vitória que traz muito moral para esse time, né? Que é um time que está ganhando casca, né? A gente vem falando sobre isso, sobre o time não ter ainda essa casca, né? Ser uma equipe renovada e jovem, mas é uma equipe que vem se mostrando capaz de criar essa casca com o tempo, capaz de se tornar uma equipe cascuda, como foi o Palmeiras, que aos poucos está se desfazendo, né? O Palmeiras de 2020, né? Até 2020, até o ano passado, né? A gente já viu tantas saídas, né? A gente já viu sair essas importantíssimas como o Mike, como o Marcos Rocha, o Rony, o Zé Rafael, o Danilo, que inclusive enfrentou o Palmeiras, e tantos outros, né? E tantos nomes novos chegando e se encaixando nessa filosofia e costurados pelo Abel Ferreira, que eu não entendi muito bem metade das mexidas que ele fez, não entendi por que saiu o Vitor Roque e o Flaco ao mesmo tempo, não entendi o que ele quis com a entrada do Luigi, que é um jogador que
não entregou nessa partida contra o Botafogo. Eu achei que ele foi muito mal, né? Ao contrário do Mundial, quando ele entrou muito bem contra o Botafogo, por exemplo. Mas o curioso é que o Palmeiras, ele mesmo jogando pior, a gente pode dizer, que o Botafogo, mas mesmo se deixando o Botafogo ter um volume muito maior, muito mais posse de bola, o Palmeiras soube administrar o jogo para sair com resultado positivo, um resultado que deixa o Palmeiras com o melhor aproveitamento pós-Copa do Mundo. O Palmeiras é o único clube invicto pós-Copa do Mundo ainda. Não tem mais um clube invicto pós-Copa do Mundo. Se não me engano, é o... Não vou lembrar agora, peço perdão a vocês. Mas o Palmeiras tem um clube invicto, tem mais um clube invicto ainda pós-Copa do Mundo, mas o Palmeiras tem o melhor desempenho e segue na briga pelo título brasileiro. Eu falo para vocês faz tempo, todos nós, palmeirenses, ficamos cegos com essa eliminação perante o Corinthians, por ser o Corinthians. Tivesse sido o Fortaleza, o Bahia, o Inter de Porto Alegre, o Grêmio, fosse quem fosse, o Galo, não tinha dado áreas de tragédia. O problema é ter sido o Corinthians. E aí eu acho que o palmeirense, de modo geral, pensou com o fígado, não foi inteligente para entender que, primeiro, dar essa moral para o corintiano é tudo que eles querem. Se sentir que eles acabaram com o Palmeiras. Segundo, não conseguir fazer a leitura para além dessa eliminação. Não conseguir fazer a leitura para a evolução do time. Um time que ele tem mostrado evolução tática, né, com essa nova tentativa de jogo de aproximação, de Flaco Lopes fazendo dupla com o Vitor Roque agora, que eu achei bem interessante, e foi assim que o Palmeiras começou jogando. Hoje não foi tão bem, porque o time, primeiro, estava claramente cansado. Segundo, o Botafogo, mesmo entrando com um time misto também, com mais reservas que o Palmeiras, o Botafogo agora vai para a altitude de Quito, né, decidir essa vaga, o LDU, e então poupou muito mais, né? O David Ancelotti, o David Ancelotti, eu confesso que eu não sei como fala, já vi falar de 2 vezes, mas vou falar de David Ancelotti aqui. Desculpe. Ele poupou mais jogadores do que o Abel poupou. E o Botafogo fez um bom jogo, porque o Botafogo tem um elenco equilibrado, né? Pode não ser um elenco estrelado, como não tem mais o Almada, por exemplo, não tem mais o Igor Jesus, mas é um elenco equilibrado, em que sai um jogador e entra um jogador mais ou menos do mesmo nível, né? Então foi um elenco que foi um jogo complicado para o Palmeiras, mas mais complicado do Botafogo ainda, dado que o Palmeiras saiu com a vitória e o Botafogo saiu derrotado em casa, né? É a segunda derrota seguida do Botafogo para o Palmeiras. Vamos lembrar que no Mundial nenhum palmeirense esquece o que aconteceu, né? Aquele gol do Paulinho, que acho que foi um dos gols mais comemorados que eu já vi aqui perto da minha casa aqui, cara, impressionante a gritaria que foi aquele gol. É uma loucura, assim. Foi muito legal mesmo esse Mundial, né? E o Palmeiras pós-Mundial vai fazer um bom campeonato, vai fazer uma boa Libertadores, já tá nas quartas. Eu detesto falar antes, mas, cara, o Palmeiras não vai tomar 5-0 ou 5 gols de diferença do Universitário no Allianz Parque. Não vai. Não vai acontecer, é impossível. Eu tô cravando aqui, é impossível. Se perder, a culpa é minha. Podem me cobrar depois. Se o Palmeiras for eliminado, a culpa é minha. Eu sei que não vai acontecer. Desculpa, esse horário, depois do dia inteiro, começa a dar tosse já, de falar tanto, enfim. Mas vamos falar do jogo, cara. O que deu pra tirar do jogo? Deu pra tirar do jogo, primeiro, o Everton tá em grande forma. O Everton tá jogando muito bem. Mais uma vez, ele evitou um gol certo do adversário com uma saída. E curioso, né? Ele começa a subir de produção quando o Carlos Miguel tá para chegar. A gente viu o Kelvin começar jogando. Vai se encaixar, né? Ele tá há muito pouco tempo no clube ainda, tá meio perdido, cometeu alguns erros bobos. Mas vai se encaixar, entendo que ele vai se encaixar. A informação que o André Hernan trouxe no Premier é que ele vem treinando bem. Murilo, situação complicada, né? O cara entrou... Enfim, estava recuperado, saiu com cãibras, não sabemos se é algo grave, sabemos se é algo complicado, mas ele saiu e não voltou mais. O Fux, por outro lado, entrou, não só se machucou, ficou até o final. Piquerez jogou um jogo mais... não foi dos mais brilhantes dele. E tivemos ali o Aníbal, o Lucas Evangelista, não gostei do jogo do Evangelista, mas no sistema defensivo individualmente ele não foi bem, mas taticamente no sistema de marcação ali gostei.
como um todo, né? Facundo foi ali meio improdutivo no ataque, mas função tática importante. Agora, destaque foi o Felipe. Felipe foi o melhor jogador do Palmeiras no jogo. Felipe foi muito bem, fora o gol, ele atuou muito bem na parte defensiva, atuou muito bem também na criação. É uma opção muito boa para o Palmeiras. Alan entrou bem, também gostei do jogo do Alan. Enfim, o Palmeiras fez uma boa partida, Flaco foi um pouco mais apagado, mas não dá para dizer que foi mal, e o Vitor Roque foi muito bem também. Então o Palmeiras conquista esses 3 pontos, segue na cola do Flamengo, e depois do jogo, o Abel foi para a entrevista coletiva, como de praxe, e falou sobre a questão Al-Sadd. E para mim essa questão está mais do que encerrada, né? Para mim já estava encerrada, já não estava havendo grandes problemas na questão do Palmeiras ter ajudado ele, não ter ajudado. E ele foi bem claro, né? Eu tinha decidido ir embora, o Palmeiras foi bicampeão brasileiro, eu conversei com a minha família e por causa do título e por causa da minha família, decidi que não iria mais. Levei a questão ao Palmeiras e ele, pelo que ele colocou, ele ia resolver a questão sozinho. O Palmeiras resolveu estender a mão para ele ajudá-lo e pronto. O Palmeiras resolveu, o acordo saiu na semana passada. O Palmeiras não gastou dinheiro para fazer esse acordo. O Palmeiras deixou de ganhar uns 10 milhões agora, mas esses 10 milhões podem se tornar mais no futuro, porque o Giovani, né, não vai sair de graça do Al-Sadd futuramente, então o Palmeiras vai receber pelo Giovani, pode ser mais que os 10 milhões de reais que iria receber. Lembrando que o Palmeiras já recebeu 9, né, por 50%. E, enfim, questão encerrada. Para mim, o Abel foi profissional na história, ele ia mudar de emprego para ganhar muito mais, decidiu que não ia mais, levou para o clube queria ficar com ele e ajudou ele, sem melindre, sem questão, ai meu Deus, você me traiu agora, vou colocar você para fora. Não, simplesmente permaneceu com o cara porque era o melhor técnico que tinha na hora e ponto. E acabou. E mais uma vez, vou dizer para todo mundo, esqueça a eliminação do Corinthians, olhem para frente. O Palmeiras está evoluindo, o Palmeiras está crescendo, o Palmeiras está nas quartas da Libertadores, o Palmeiras está na liderança pós-Copa do Mundo e está no segundo lugar de aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Tem para frente o Santos, que tomou esse sacode do Vasco, e o Juventude, ou seja, eu imagino 6 pontos nesses 2 jogos que faltam. E agora, ó, para frente, Palmeiras crescendo, e creio que a gente nos próximos vídeos vai falar bastante sobre esse crescimento do Palmeiras. Antes de me despedir de vocês e agradecer, quero falar sobre essa camisa aqui, ó. Vocês reparam que cada dia eu tô com uma camisa de um time diferente. Nunca é do Palmeiras, já disse por quê. Acredito que não tenho que usar aqui uma camisa do Palmeiras, porque esse não é um canal de palmeirense. É um canal de um jornalista que avalia o Palmeiras e que também ama o Palmeiras. Mas eu não tô aqui falando como palmeirense, tô aqui falando como jornalista. Se eu tiver que falar mal do Palmeiras, do Abel, não sei o que lá, eu vou falar e ponto. Mas essa camisa aqui, cara, ela é muito especial pra mim, ela é verde, jogou, e é legal usá-la. Essa camisa é do time de rugby da África do Sul. Eu vou tirar a mão aqui para vocês verem. E não sei se vocês conseguem ver que ela tem um autógrafo aqui. Quem me deu esse autógrafo foi o Chester Williams. Não sei se vocês assistiram aquele filme Invictus com o Matt Damon, que ele é o técnico, né? E o Morgan Freeman é o Nelson Mandela. O Mandela, a história basicamente é assim, né? Os Springboks, que no rugby as seleções têm apelidos também, né? São conhecidas não pela África do Sul, conhecidas pelos Springboks, os ingleses têm o nome, os All Blacks são a Nova Zelândia, enfim. E ele, para unir a África do Sul pós-apartheid, ele queria que a África do Sul ganhasse a Copa do Mundo de Rugby, que estava sendo disputada na África do Sul naquele ano. E ele pede para o técnico do time, que foi vivido pelo Matt Damon, e só tinha um jogador negro no time inteiro, que era o Chester Williams. E eu tive a oportunidade de entrevistar o personagem real, o Chester Williams. Ele esteve no Brasil há um tempo e foi muito emocionante conhecê-lo. E eu peguei esse autógrafo dele, falamos sobre racismo, falamos sobre Pelé, na época eu estava na Folha de São Paulo, e realmente foi um dos personagens mais legais que eu entrevistei na vida, assim, por toda a história de vida dele, né, cara? Ele era o único técnico, o único jogador negro de um time formado no esporte de brancos, num time de brancos, né? Ele era o único negro representando, tanto que ele iria ser cortado, o Mandela pediu para ele ficar na delegação, ele acaba entrando até em algum jogo, enfim. E essa camisa aqui, ela diz muito, então, algumas camisas eu vou falar para vocês sobre elas,
e essa é uma delas. Beleza? Pô, mais uma vez, muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Se inscreva no canal, vídeo novo todo dia falando de Palmeiras, tentando explicar para vocês o que está acontecendo nos bastidores. E, enfim, ativa o sininho, conta para os amigos, comenta. Já passamos de 10 mil e estamos chegando em 10.300 já. Crescimento muito legal e isso porque vocês estão confiando no nosso trabalho, beleza? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.